Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Tem aqui uma palavra sobre profecia. Mas antes eu quero falar sobre a profecia que apavorou muita gente ficou temerosa, ia haver muita morte dia 30 de março. Olha o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 18, 22. Se o profeta fala em nome de Deus, de Jeová, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância, não o temas. Tá? Então, qual é a profecia que eu tenho que ouvir, pastor? Querido, tem que ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala examinar as escrituras. A palavra de Deus é a palavra revelada para você. Apocalipse significa revelação, por isso quero falar sobre o Apocalipse. Eu vou falar só do quarto selo, tá? Quando o Cordeiro, Apocalipse 6, versículo 7, o quarto selo do Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto selo, vem dizendo, vem. E olhei, eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome com mortandade, por meio das feras da terra. O Apocalipse 6, ele fala de 7 selos, tá? O primeiro selo, ele vai falar sobre a vinda do anticristo, a chegada do anticristo. Ele chega com um arco, montado num cavalo branco, com uma coroa, e foi-lhe dada autoridade para ele vencer. Então não adianta você ir contra a profecia da palavra de Deus, porque ela vai se cumprir. O espírito do anticristo já está no mundo há muito tempo. Desde Nimrod, quando se levantou contra Deus, tentando construir a Torre de Babel, e depois outros sucessores, querendo ser líder mundial, se levantando contra o Cristo. Esse é o espírito do anticristo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18, olha só, vamos voltar aqui um pouquinho para você ver, deixa aqui, 1 João 2, 18, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E em 2 João 2, em 2 João 7, tem um capítulo só, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, o anticristo, o espírito do anticristo já está na terra há muito tempo, desde a época de Nimrod, se levantando contra Deus e contra as coisas santas de Deus. Esse é o espírito do anticristo, e eles procuram ser como um líder mundial, rebelando-se contra a palavra de Deus e contra as coisas de Deus. Um exemplo, o aborto mesmo. O aborto é uma coisa crescente que está envolvendo vários países do mundo, a grande maioria dos países estão aceitando isso, e é uma coisa que a palavra de Deus condena, mas as lideranças mundiais estão aceitando. É algo, então, que é do espírito do anticristo. E não adianta rebater, você vai ver que isso aí vai avançar. Hoje o Brasil tem sendo uma frente espiritual contra as obras das trevas, porque tem muita gente de Deus se levantando, muita gente de Deus buscando ao Senhor, aceitando a palavra de Deus, se submetendo à palavra de Deus. O segundo selo, que é a guerra. Então veja quanto tempo há guerras no mundo. Esse espírito de guerra já está no mundo há muito tempo. E depois o terceiro selo, a fome. Ele fala sobre a fome. Uma fome que sim, que estaria em todo mundo. Em todo mundo você vê milhões de pessoas morrendo de fome, de fome. Morrem de guerra, morrem de fome, morrem de peste, que é o quarto selo, que é a morte. A Bíblia fala que a morte foi chamado morte esse quarto selo, esse quarto cavaleiro, não é mesmo? E o inferno estava seguindo, muita gente morrendo e indo para o inferno, porque não acredita na palavra de Deus. Essa é uma profecia que você vê que já está cumprida. Você vê que ela está... Nós estamos vivendo essa parte profética. Você viu as guerras, você viu a fome, você viu o espírito do anticristo. Você veja bem, Hitler foi um espírito do anticristo, levantando-se contra o povo judeu, destruindo, matando, trazendo tanta desgraça. Antíoco Epifânio, quando profanou o templo, Mussolini, são espíritos de anticristo que se levantam no mundo e se levantam contra as coisas de Deus e fazem as pessoas sofrer por demais, por mais que muita gente aceita, muita gente acha bom, mas o transtorno é muito grande. O quinto selo, ele fala de almas que estão esperando, os profetas, as pessoas que já morreram em Cristo. Então há essa expectativa de Cristo voltar para buscar a igreja. Tá? Há expectativa no céu, há essa expectativa no coração de todo cristão verdadeiro, do Senhor voltar e buscar essa igreja. E a Bíblia fala que já é a última hora, como nós vemos ali em 1 João 2,18, você leu comigo, Os anticristos estão aí,
as profecias estão cumpridas, o que você precisa saber mais? Aceite Jesus Cristo, tá? Pastor, como é que eu faço para aceitar Jesus Cristo? Simples, querido. Se você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, morreu e ressuscitou, você será salvo. A tua boca tem que confessar aquilo que você crê. A Bíblia fala em Atos 4,12, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador. Não é Maria que salva, não é Pedro, não é Paulo. O único que pode te salvar é Jesus Cristo. Respeito a sua fé, respeito a sua religião, mas a palavra de Deus, ela diz que o único que pode nos salvar e perdoar pecados é o Senhor Jesus Cristo. Então aceite Jesus Cristo como seu Salvador, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e o Senhor Jesus Cristo te purificará e te dará uma nova vida, uma nova consciência, um novo prazer, a certeza que você é salvo, não pela sua religião, mas pela sua fé na palavra de Deus. Amém, amados? Vou voltar algumas vezes com alguns estudos mais para a gente falar sobre as coisas de Deus aí, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.